Meu marido chegou em casa, sem dizer uma palavra. Ele tirou um pedaço de papel da sua bolsa e me disse: Eu não gosto de estar com você, e nem podemos ter filhos. O papel parecia ser um papel de divórcio. Ele estava balançando na minha frente. Eu tenho certeza que ele está tentando me ameaçar. Ele parece pensar que se ele me ameaçar a divorciar, eu vou ficar com medo de ser uma esposa obediente novamente. Bem, eu não vou jogar. E isso é uma coisa boa para mim. Aqui, o papel diverso, eu peguei o papel do meu marido, peguei uma caneta e comecei a preenchê-lo. Meu nome é Melody, eu tenho 32 anos. Casei-me há um ano com um homem chamado Renzo. Antes de me casar, eu estava trabalhando para uma empresa e era uma mulher bem-sucedida. Mas meu marido me disse que quando nos casássemos, ele queria que eu fosse uma dona de casa. Então, eu decidi deixar a empresa. Eu ainda poderia ter continuado na empresa, mas eu amava muito meu marido. Na época que eu queria fazer o que eu pudesse, ajudá-lo tanto quanto possível. Eu também queria ser uma dona de casa em tempo integral pela primeira vez. Então, não tive problemas com a ideia de ser uma esposa dona de casa. No entanto, uma vez o tempo foi passando. Os nossos problemas de vida de casados em outras áreas. Primeiro de tudo, o meu marido era egoísta. Ele nunca cozinha nada, mas muitas vezes faz uma exigência sobre o sabor da comida. Como, por exemplo, sempre pergunta: Isso aqui tá bem cozinhado? Como assim? Tá bom sim. Eu não gosto desse jeito. Uau, isso aqui tá picante. Eu tô suando. Quanta coisa picante você colocou? Eu só coloquei cerca de meia colher de chá de molho picante. Não, não dá pra comer isso. Meu marido reclama de tudo. Existem muitos episódios como este relacionados à comida. Mas há outra coisa que me incomoda muito sobre meu marido. Ele gasta muito nosso dinheiro em seus hobbies e interesses. Ele adora moda e compra marcas caras. Quando ele pedia para gastar um pouco menos, ele recusava. O dinheiro é nosso, então tá tudo bem. Por isso mesmo, Renzo, eu tenho que economizar o máximo que puder para você comprar as suas coisas. É muito difícil. Quando tentei cortar na alimentação e comprar menos comida, ele imediatamente percebeu e parou de reclamar. Ele não faz qualquer um de seus trabalhos, e ele também não é capaz. Mas ele é tão exigente dessa forma. A minha sogra também é um absurdo, não tanto quanto meu marido. Meu marido me levava para a casa de sua sogra 2 vezes por mês sem falta. Eu disse a ele que estava particularmente cansada de ter que ir sempre lá. Mas ele me disse que seus pais diriam algo se a sua esposa não viesse. Então, ele me obrigou a ir com ele. A minha sogra já estava esperando por mim, para começar a me criticar. Melody, que isso? Não tem gosto de nada. Se você quiser, pode adicionar um sal, mas acho que assim tá bom. Você tá tentando dizer que eu não consigo provar direito? Não, não, não. Não é isso que eu estava dizendo. Você precisa aprender a fazer comida direito, ela dizia. Eu costumava ter dor de estômago quando ia para casa dos meus sogros, por causa das más coisas que eles diziam sobre mim todos os dias. Mas como de costume, o meu marido não me ouvia e me levava para casa dos meus sogros. A minha sogra me perguntava sempre que podia sobre netos. Eu podia entender que a minha sogra ficaria impaciente. Meu marido e eu estávamos na casa dos 30 anos, mas tínhamos acabado de nos casar. Tenho um pouco de vergonha de dizer isso, mas quase não faço atividades com meu marido desde que nos casamos. Ele chega tarde em casa e, mesmo que chegue cedo, diz que está muito cansado para fazer qualquer coisa comigo. É por isso que mal conseguimos ter filhos. Quando eu honestamente disse a ele que eu não quero que a minha sogra me incomode, ele disse que ela só está brincando comigo e que não preciso levá-la a sério. Era como se ele não se importasse com o que eu sentia. Eu já estava perdendo a minha paciência. A minha sogra estava constantemente me incomodando e meu marido não era nem um pouco receptivo aos meus sentimentos. Então, um dia eu decidi ter uma conversa com meu marido. Ei, eu posso pedir para você prestar um pouco mais de atenção em mim? Você não me ouve. Além disso, não somos ativos sexualmente. Você sabe, entre você e a sua mãe, o seu problema é seu.
Eu nunca soube que as mulheres em seus estudos são tão sexualmente ativas. Você é um babaca, não é? O que você disse? Tudo o que você precisa fazer é me ouvir e fazer o que eu disser para fazer. Não me incomode com seus problemas mesquinhos. Eu não posso acreditar no que eu tô ouvindo. Essas são realmente as palavras do meu marido que casou comigo. Antes de nos casarmos, ele costumava ser muito mais gentil e cavalheiro comigo. Ele aparentemente pensava em mim e no que ele ia falar. Talvez seja porque quando nos casamos, ele queria que eu ainda estivesse em casa, ajudando ele. Ele deve ter pensado que eu sou submissa. Depois que eu percebi isso, os sentimentos do meu marido instantaneamente desapareceram. Até agora, mesmo que ele me tratasse um pouco melhor recentemente, eu não quero acreditar mais nisso. Eu o perdoei porque eu amo meu marido. Mas agora que eu percebo que ele pensa em mim como a sua governanta, foi difícil manter os meus sentimentos de amor por ele. Daquele dia em diante, eu parei de ouvir ele. Eu já não fazia o que ele me mandava. Eu cozinhava o que eu queria cozinhar. E também eu nunca mais fui na casa dos meus sogros, porque eu não tinha vontade. Ele perdia a paciência toda vez. Ei, por que você não faz isso? Eu respondia, o que disse? Eu não sou dona de casa, então faça você. Eu respondia apenas quando meu marido falava comigo de uma forma normal. Mas quando ele estava sendo irracional, eu decidi ignorá-lo. O meu marido não esperava que eu me comportasse daquela maneira. Ele aos poucos começou a ter cuidado com a forma como ele era comigo. Eu finalmente comecei a impor os limites. Um dia, o meu marido voltou para casa do trabalho e sem nenhuma palavra ele tirou um pedaço de papel das costas e me disse: eu quero o divórcio agora. Eu não gosto de estar com você e nem podemos ter filhos. O papel parecia ser um papel de divórcio. A parte dele já estava preenchida. O meu marido estava me dizendo que queria o divórcio, mas por algum motivo ele parecia estar rindo. Eu tenho certeza que ele está tentando me ameaçar, para eu voltar a ser uma esposa obediente novamente. Mas eu não vou jogar esse jogo. Isso é bom para mim. Tudo bem, me deu o papel do divórcio. Peguei uma caneta e comecei a testá-lo. O que ele não esperava, que eu parasse de preenchê-lo, estava claramente chateado. Ignorei a sua reação e continuei escrevendo. Você está falando? Sim, eu estava pensando em me divorciar. Você está brincando, não? Na verdade, não. Você acha que eu gosto da nossa vida? De tudo que eu faço por você? E você não me dá nenhum valor? Como eu poderia querer continuar casada com uma pessoa como você? Bem, eu não. Não sei por que eu me casei com um cara como você. Do que você está falando? Você não serve nem para arrumar a casa. Você pode dizer o que quiser. Sou péssimo em tudo que faço para você, né? Tô de saco cheio. Naquela hora, meu marido ficou sem palavras. Me desculpe, me perdoa. O que eu vou fazer sem você? Ele disse. O meu marido começou a chorar. Ele transformou em um cachorrinho assustado. Naquela hora, arrumei meus pertences e saí de casa, ignorando meu marido que estava a choramingar, agarrado a mim. Preenchi imediatamente o papel do divórcio e voltei para casa dos meus pais. A propósito, eu tenho estado à procura de emprego. E também, cerca de um mês antes deste divórcio acontecer, e quando eu encontrei uma empresa que me contrataria como funcionário em tempo integral. O meu marido me trouxe o papel do divórcio. O momento era perfeito. Encontrei um emprego, então fiquei na casa dos meus pais por alguns dias e depois me mudei e examinei a propriedade original e a compensação do meu ex-marido com o meu advogado. Meu ex-marido ficava dizendo ao meu advogado que ele queria me ver. Então, pedi a ele para emitir essa ordem de restrição, apenas no caso de que eu estava certo em relação à minha decisão. E meu ex-marido pensou que eu estava na casa da minha família. Veio à casa dos meus pais um dia e me perguntou onde eu estava. Como resultado, a minha mãe relatou o incidente e meu ex-marido foi preso. Ele foi solto, mas estava com medo de seu trabalho por causa disso. Ouvi dizer que meu ex-marido estava em um estado miserável, porque ele estava perplexo comigo, e não havia mais ninguém para fazer os seus trabalhos domésticos.
Seu quarto estava uma bagunça. Ele gastava dinheiro sem pensar no futuro. Ele não conseguia pagar o aluguel e as despesas de moradia, e estava em pânico. Ele percebeu o quanto eu era importante e queria que eu voltasse para ele. Então, era tarde demais para descobrir onde eu estava. Acho patético que meu marido não tenha percebido quão abençoado ele era, até perder tudo. Na melhor das hipóteses, espero que ele trabalhe nesse incidente e melhore como pessoa. Eu, por outro lado, estou trabalhando duro em meu novo emprego. Parece que sou mais adequada para a vida centrada no trabalho do que para ser uma dona de casa. Então, aprendi uma lição com o meu fracasso e encontrei um homem independente. E hoje, eu vivo a vida feliz. Por hoje é só, meus caros. O que acharam dessa história? Conhece alguém que vive dessa forma? Deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes!